Oi, som. Oi, som. Testando. 1, 2, 3. Oi, 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 som, som, som. Som, som, som. Aê, temos. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria de expressar a minha alegria nessa manhã de estar junto com vocês e de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu tenho conhecido a igreja, eu comecei a conhecer a igreja do Bosque e comecei a admirar essa igreja ainda lá no ano 2019, quando essa igreja enviou a sua primeira caravana de irmãos para o projeto missionário de férias. Irmãos que deram um bom testemunho, conhecidos, pastor, pelo jeito servo, por serem muito educados. E ano após ano fui conhecendo outros irmãos e passei a conhecer ainda de forma mais profunda essa igreja através do cuidado que eu comecei a perceber que os irmãos tinham com a vida do Lucas. O cuidado de vocês ao longo desse tempo que eu tenho convivido com ele tem constrangido o meu coração e eu creio que tem redundado em glória a Deus. A minha oração por vocês tem sido para que o Senhor continue a aperfeiçoá-los e que Ele possa me usar hoje pela manhã de alguma forma para contribuir para esse processo. Amém? Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos estar refletindo nos versículos de 1 a 8. Essa é uma passagem muito conhecida, que nos apresenta importantes verdades que precisam constantemente inundar a nossa mente e o nosso coração. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, para pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, eis aqui o teu povo, homens e mulheres que foram comprados pelo alto preço do teu sangue e que não pertencem mais a si mesmos.
Por isso nós te pedimos para a tua glória, Senhor, e por amor ao teu povo, que o Senhor fale conosco nessa manhã, mais uma vez, para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que acabamos de ler é uma visão que Deus concede ao profeta Isaías. Essa visão muito conhecida tem uma data marcada de acontecimento. Ela aconteceu mais ou menos no ano de 740, que foi o ano em que esse rei leproso morreu. Uzias, irmãos, foi rei em Judá, um rei que começou a reinar ainda muito novo, apenas com 16 anos, e reinou em Jerusalém cerca de 52 anos. A Bíblia relata que, de uma forma geral, ele viveu de uma forma que agradou a Deus. E enquanto ele fez aquilo que o Senhor aprovava, o Senhor o abençoou. A Bíblia vai dizer que Uzias derrotou muitos povos inimigos de Judá, conquistou e reconstruiu cidades, obteve muitos rebanhos, campos e um numeroso exército. A fama de Urias, segundo a Crônicas 26, vai dizer que a fama dele se espalhou para muito longe. Até que essa fama subiu ao seu coração e, num ato de arrogância, de soberba, esse homem decide entrar no templo do Senhor, na presença do Senhor, para oferecer incenso. Uma atividade que só era permitida aos sacerdotes. Irmãos, o juízo de Deus veio de forma instantânea sobre a vida desse homem. Ele ficou leproso, se tornou leproso e morreu leproso, permaneceu assim até o último dia da sua vida. Com a morte de Uzias, se encerra um século de ouro em Judá. E se inicia um período de crise, de agitação, de declínio. Judá agora vai perder a sua independência e logo vai entrar num contexto de guerra. Então é nesse contexto de crise espiritual, crise política, crise econômica, que um homem viu o Senhor. Um homem recebeu a indescritível dádiva de contemplar a divindade. Versículo 1 do capítulo 6 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Que grande privilégio, né, irmãos? Deus estava aqui concedendo a esse homem. O Deus invisível, o Deus criador, para muitos, o Deus escondido, agora estava se revelando a sua frágil criatura, se permitindo ser conhecido. Até esse momento, irmãos, Deus era apenas um conceito para Isaías. Ele conhecia Deus por meio da revelação mosaica. Ele acreditava que Deus existia. Até que chegou o dia em que Deus deixou de ser apenas um conceito para esse homem e se tornou uma realidade na sua vida. Eu pergunto aos irmãos, quantos de nós aqui podem ter a alegria de dizer com toda a convicção do seu coração, em semelhança ao profeta, um dia na minha vida eu vi o Senhor. Ele se revelou para mim. Naquele dia, Deus deixou de ser para mim um conceito e se tornou uma realidade na minha vida. Ah, irmãos, eu tenho muita certeza no meu coração que essa é uma das maiores carências da nossa geração. Nós, cristãos e homens em geral do século 21, corremos atrás de tantas coisas, não é verdade?
quando apenas uma nos é extremamente necessária e sem ela nós não podemos viver. Nós precisamos, irmãos, assim como Isaías, de uma visão maior de quem Deus é. Precisamos, assim como o profeta, ter a nossa mente, o nosso coração repletos pela realidade de quem Ele é. Precisamos ter todas as nossas afeições e os desejos mais profundos do nosso coração dominados e subjugados pela realidade de quem Ele é. Eu acredito que esse é o segredo, irmãos, para uma vida cristã vitoriosa. Eu acredito plenamente que esse é o segredo para que nós, enquanto cristãos, consigamos vencer os nossos pecados. Para que nós, enquanto cristãos, consigamos ter uma vida abundante e espiritual no meio de tanta frieza. Para que nós, enquanto cristãos, consigamos, de forma livre e sacrificial, prestar serviços ao Rei. Isaías contemplou o Senhor. E o que foi que ele viu nessa visão? Ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Isaías recebe aqui, irmãos, uma visão na qual realidades espirituais são apresentadas para ele em formas terrenas, simbólicas. Isaías aqui é apresentado como se estivesse dentro do templo celestial. E ali Deus se utiliza de figuras terrenas para ilustrar para nós importantes verdades espirituais. O primeiro elemento aqui que Deus utiliza nessa visão é uma figura tirada do contexto de monarquia, a visão de um trono. Pensa comigo, a gente sabe que Deus é espírito, Deus não tem corpo, Deus não é matéria. Se Deus não é matéria, logo Deus não senta, né? Então Deus se utiliza aqui de uma figura terrena só para ilustrar para a gente uma importante verdade espiritual. E que verdade é essa? É a verdade de que Deus domina e governa sobre todas as coisas. Deus aparece sentado aqui num trono, irmãos, para lembrar o coração do profeta, assim como ao meu coração e ao seu coração nessa manhã, de que em meio aos contextos de crise que Isaías estava vivendo, e que eu tenho certeza que eu e você também vive, em meio a esses contextos de crise, de luta que enfrentamos, de que o Deus Criador não perdeu o controle das obras das suas mãos. Essa era uma verdade que o profeta, tenho certeza assim como eu e você, conhecemos bem. Isaías havia sido doutrinado da lei de Moisés. Mesmo assim, Deus aqui decide lembrá-lo dessa verdade, porque certamente essa é uma verdade, irmãos, que pode ser facilmente esquecida, ou até mesmo eclipsada pelas crises e lutas que nós enfrentamos nesse mundo caído. Eu não sei se você gosta de assistir jornal, mas eu gosto muito de acompanhar as notícias do que estão acontecendo no mundo. E eu confesso para os irmãos que agora acompanhando o conflito ali na faixa de Gaza, vendo aqueles vídeos de crianças sendo desenterradas, literalmente, em meio aos escombros. Eu lembro que eu vi um vídeo de uma criança no esconderijo, o menininho, ele estava tremendo assim, de forma desesperada, extremamente ansioso. Eu lembro que vendo esses vídeos, né, acompanhando essas notícias, muitas vezes o meu coração fica perplexo diante de realidades como essas e outras atrocidades que a gente toma conhecimento. Eu lembro que às vezes eu pergunto no meu coração: Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, parece que os homens estão fazendo o que eles querem. Parece que estamos vivendo em um mundo completo de desespero, de anarquia.
Muitas vezes parece que o mal está vencendo e prevalecendo. Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor não interfere? A resposta de Deus, irmãos, para Isaías e para mim e para você nessa manhã, é que ainda que pareça que vivamos em um mundo de completa anarquia, ainda que pareça que o mal está vencendo e prevalecendo, ainda que pareça que as coisas estão fugindo do controle, Deus nos lembra dessa manhã, ainda que o nosso coração incrédulo possa tentar nos enganar, Ele nos lembra que Ele permanece sentado no trono. Ele não caiu do seu trono. Ele não pode ser deposto. Quem ousaria enfrentá-lo? Quem poderia derrotá-lo? O controle e domínio de todas as coisas, inclusive das circunstâncias da minha vida e da sua vida, permanecem no controle dele. O meu coração e o seu coração nessa manhã podem descansar nessa verdade. E o texto bíblico continua dizendo para nós: o Senhor estava assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. No início do meu relacionamento com o Lucas, eu lembro que a gente entrava um pouco em conflito, porque Lucas ele gostava de vestir bermuda para todo canto que ele fosse. Às vezes podia ser a situação mais formal, ele queria ir de bermuda. Eu dizia: Lucas, roupa é comunicação, Lucas. Né? Você tem que se vestir de forma mais formal. Roupa é comunicação, Lucas. E olha que coisa interessante, irmãos. Seja no mundo do Antigo Oriente Próximo, como nos nossos dias, a roupa de uma pessoa revela um pouco da sua glória, do seu poder, da sua importância. Aqui em Isaías, olha como a roupa de Deus é descrita. A aba da sua veste é tão grande, irmãos, tão grande que ocupava todo o espaço. O que é que essa descrição indica para a gente, mostra para a gente? E as mulheres estão rindo, aí as mulheres sabem, as mulheres entendem isso, né? A importância de estar bem vestida, né? Aqui na visão de Isaías, irmãos, a aba da veste do Rei dos Reis é tão grande, porque aponta para a glória pertencente a esse rei. Versículo 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O termo serafim, irmãos, no hebraico significa abrasadores. Eles representam a categoria de seres angelicais. E muito pouco nós conhecemos sobre os serafins, porque, a propósito, essa é a única parte na Escritura que esses seres aparecem. O relato aqui de Isaías vai dizer que esses seres angelicais cobriam o rosto diante da presença de Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa tremenda, irmãos. A presença de Deus é tão gloriosa para esses anjos, que eles, mesmo sendo seres sem pecado, não ousam sequer olhar para Ele. Lembra daquela insensatez que Moisés comete quando ele pede: Senhor, eu quero te ver, né? Eu quero ver tua face. Aí Deus, percebendo o bom desejo, mas a insensatez de Moisés, diz: Moisés, ninguém pode ver a minha face permanecer vivo. Né? Agora imagina se os anjos que são santos, eles cobrem a face. Imagina eu e você, pecador, frágil do jeito que estamos, debilitado com o pecado. Imagina nos colocarmos diante da presença desse Deus que é santo. E o que esses anjos
fazem na presença de Deus? Versículo 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Clamavam uns aos outros. Os anjos, irmãos, os serafins estavam e permanecem em estado de constante deslumbre diante da santidade e da glória de Deus. Naturalmente, os serafins são estimulados repetidamente a declarar a maravilha daquilo que estão contemplando. Percebam aqui comigo que o testemunho que é dado aqui nessa história não é apenas o testemunho do profeta Isaías, mas é também o testemunho dado pelos seres celestiais. A Bíblia nos mostra, queridas, que todos os seres criados, toda a natureza, todo o cosmo adora a Deus. Então, vocês conseguem perceber comigo a tremenda loucura, insensatez e arrogância que nós homens cometemos quando decidimos não nos curvar, não prestar adoração ao Rei do Universo? Como somos atrevidos, né? É a mensagem proclamada por esses anjos. É a santidade do nosso Deus. Em hebraico, irmãos, muitas vezes quando eles querem transmitir uma ideia de magnitude, de grandeza, eles traduzem isso através da repetição, através da duplicação daquele conceito, daquele adjetivo que eles estão querendo transmitir. Aqui os anjos repetem santo, 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 exatamente para enfatizar isso, a magnitude da santidade de Deus. Eles amam a santidade de Deus e é esse amor que os estimula à adoração. Infelizmente, irmãos, nós não temos esse privilégio de contemplar aquilo que os anjos contemplam diariamente. Como consequência, a santidade de Deus é, para a nossa geração, um dos seus atributos menos considerados ou valorizados. A nossa geração tem moldado Deus segundo a sua própria imagem e semelhança. Temos transformado a divindade em um Deus permissivo que aceita as mesmas coisas que eu e você aceitamos. Mas não é essa natureza de Deus que Isaías contempla e percebe aqui. Os anjos, além de conclamar sobre a sua santidade, também proclamam sobre o seu poderio. Os anjos se referem aqui à natureza de Deus através de uma expressão que eu gosto muito. O Senhor dos Exércitos. Essa é uma expressão que eu gosto muito de utilizar nos meus momentos de adoração ou de oração, porque é uma expressão que fala muito ao meu coração. A expressão o Senhor dos Exércitos é uma expressão retirada do contexto de guerra. Por que essa expressão fala muito ao meu coração? Porque ela mostra para mim um pouco da natureza de Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que se envolve conosco nas nossas lutas. Ele é um Deus que luta em nosso favor. Ele é descrito na Bíblia como um comandante de exércitos, que tem debaixo do seu comando as estrelas do céu, inclusive os próprios astros. Os irmãos vão se lembrar que lá no contexto do conflito de Josué, ele é o Deus que faz o sol parar, para que o seu povo possa ter vitória no conflito. Ele é o Deus que tem um exército dos anjos debaixo do seu comando.
Quando o profeta, e eu não vou lembrar agora se é Elias, se é Eliseu, acho que é Eliseu. Eliseu está lá com seu servo, cercado pelos exércitos inimigos. O servo do profeta começa a se desesperar. Aí o profeta faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que aqueles que estão lutando por nós são muito maior do que os nossos inimigos. E aí a Bíblia vai dizer que Deus concede a ele a oportunidade de ver eu não lembro se é nas montanhas, nas colinas, mas um exército enorme de anjos que lutaria em favor deles. Mas não só Deus conta com as estrelas, com os astros, com os anjos, Ele conta inclusive, irmãos, com os exércitos das nações. Ele usou os exércitos da Babilônia, Ele usou os exércitos da Pérsia, Ele utiliza os exércitos das nações para cumprir os seus propósitos. Esse é o Senhor dos exércitos de Israel que luta em nosso favor. Será que ainda podemos duvidar de que, se Ele quiser, Ele pode fazer alguma coisa em nosso favor? Será que pode existir algo que seja difícil demais para Ele? Esse é o nosso Deus. O Deus que é santo, o Deus que é o Senhor dos exércitos, cuja terra está cheia da sua glória. A palavra bíblica, irmãos, para glória é kavod. Ou no grego, doxa, significa peso, dignidade. A manifestação da glória de Deus pode ser entendida como a manifestação do seu poder, da sua natureza, onde é preciso. Nas palavras de John Piper, a glória de Deus é o tornar público da sua infinita dignidade e beleza. É o resplendor de suas múltiplas, infinitas e valiosas perfeições. É essa glória que está enchendo toda a terra. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Olha que coisa interessante. É muito comum, em várias passagens da Escritura, a manifestação da glória de Deus será acompanhada por manifestações sobrenaturais, que inclui a manifestação de elementos da natureza, assim como o abalo do próprio cosmos. A mensagem comunicada por Deus, irmãos, aqui através dessa parte da visão que Deus está concedendo aqui a Isaías, é de que, por trás dessas manifestações extraordinárias, a própria estrutura da natureza, do cosmos, da própria criação, são abaladas por causa da manifestação dessa glória. Eu lembro que quando eu era criança, acho que eu era pré-adolescente, só para ilustrar essa verdade sobre o peso da glória de Deus. Eu lembro que eu estava na casa da minha tia, brincando com as minhas irmãs, correndo na sala da minha tia, até que de repente eu caí sobre uma mesa de um centro de vidro, bem bonitinho, que ficava enfeitando o centro da sala. Os irmãos podem imaginar o que é que aconteceu com aquele centro de vidro quando todo o peso do meu corpo caiu sobre ele? O peso do meu corpo, irmãos, quebrou aquele vidro completamente. Porque o peso do meu corpo era muito superior ao que a estrutura daquele centro de vidro podia suportar. É isso que acontece, irmãos, quando o peso da glória de Deus se revela num local. É isso que aconteceu lá no Sinai, quando a glória de Deus desceu sobre o cume do monte. O monte foi abalado. Quando o peso da glória de Deus, irmãos, desce sobre a vida de um homem, a vida desse homem é abalada,
Deus gera um terremoto santo. As coisas não podem mais permanecer da mesma forma como eram. Algo diferente acontece. É isso que acontece. É esse terremoto santo que acontece aqui e abala as estruturas do templo. Qual foi a resposta do profeta? A essa que foi, sem sombra de dúvidas, uma das mais magníficas e, ao mesmo tempo, aterrorizadoras revelações já descritas, registradas na Escritura. A resposta do profeta foi no versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim. No contexto profético do Antigo Testamento, para quem gosta aí de ler os profetas, vão perceber isso. Quando um profeta mencionava um ai contra determinado povo, ele estava, na verdade, pronunciando uma maldição. Isaías percebe aqui, irmãos, que ele está debaixo de maldição por causa dos seus próprios pecados. Isaías percebe aqui que a morte está diante dos seus próprios olhos. E por isso ele teme sobremaneira por sua própria vida. Ao contemplar o Senhor e a sua santidade, naturalmente, o profeta foi levado a olhar para dentro de si. De forma que um claro contraste foi percebido entre ele e entre a própria divindade. Pastor Paul Washer, comentando de forma muito assertiva sobre essa relação que existe entre o maior conhecimento de Deus e uma maior percepção dos nossos próprios pecados, ele diz o seguinte: ele diz, um verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos, preste atenção nisso, levará os homens a tratar até mesmo a menor infração da lei de Deus como um crime abominável. Mas o contrário é verdadeiro. Uma ignorância de Deus os levará a tratar o pecado como uma questão de pouca importância. E essa é a verdade, exemplificada aqui na vida do próprio profeta. Eu lembro que isso também foi uma verdade na minha vida. Eu nasci num lar católico, graças a Deus tive uma boa criação. Nunca fiz aqueles erros, nunca cometi aqueles erros que socialmente eram condenados pela sociedade. Se você perguntar para os meus pais se eu fui uma boa filha, se eu fui comportada, eles vão dizer que sim. Eu sempre fui uma boa aluna, uma boa cidadã. Então, se alguém abordasse Rayane lá para os seus 12 anos de idade e perguntasse: Rayane, você acha que você é uma boa pessoa? Eu diria, claro que sim. E eu lembro que nos quase inexistentes momentos da minha vida, em que eu refleti sobre a eternidade, que eu pensei, poxa, se eu morrer eu vou para onde? Lembro que nos quase nenhum dos momentos, que eu acho que eu só pensei isso uma vez na vida, que eu pensei sobre isso naquela época, eu lembro que eu pensei assim, Deus é amor, né? Todo mundo diz que Deus é amor, isso aí eu sabia sobre Deus. Se Deus é amor, eu pensei, Deus nunca vai mandar uma pessoa boa como eu para o inferno. E por que eu pensava dessa forma, irmãos? Porque Deus para mim era um conceito, e um conceito que eu quase não conhecia. E aí eu lembro que meu pai primeiro se converteu, começou a levar toda a família para a igreja, e eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o conceito de Deus. E quanto mais eu conhecia sobre Deus, e aí a Bíblia funciona como esse espelho, né? Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu percebo quem eu sou, como eu estou
diante dele. E mais eu percebo que eu não estou tão limpa assim como eu pensei que estava. Lembro que um dia aquela Rayane, que era tão boazinha, conseguiu escrever uma lista com 10 pecados contra os quais ela lutava e que ela praticava. Até que um dia Deus se revelou para Rayane e deixou de ser só um conceito para se tornar uma realidade na minha vida. Eu não lembro, eu não gravei que dia era esse. Eu lembro que eu estava em casa, já era noite. E eu lembro que o Espírito Santo de Deus me visitou naquela noite e trouxe uma profunda convicção ao meu coração de que eu era pecadora. Irmãos, eu nunca me senti tão suja na minha vida como eu me senti naquele dia. Eu me lembro que até aquele momento eu havia tentado conquistar todas as coisas na minha vida com base no meu esforço, no meu mérito. Boas notas, o carinho, o respeito, a admiração das pessoas, tudo eu conseguia por mim mesma, pelo que eu fazia. Até que naquela noite eu me deparei diante da coisa mais importante da minha vida, a minha eternidade. E eu percebi que não importava o quanto eu me esforçasse, eu nunca conseguiria salvar a mim mesma. E foi naquele dia que eu decidi abrir toda a confiança que eu tinha no meu próprio mérito, nas minhas próprias obras, para passar a confiar apenas em Jesus para me salvar. Irmãos, a minha vida, depois daquela noite, nunca mais foi a mesma. Deus passou a se tornar uma realidade na minha vida. Ele fez comigo o que ele faz agora com o profeta. Ele me purificou, perdoou os meus pecados e olha que coisa maravilhosa. Ele retirou toda a culpa. Ao receber essa visão, finalmente Isaías percebeu: Deus não é como nós. Diferente de nós, os seus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Diferente de nós, nunca se achou engano em seus lábios. Nós, queridos, não apenas praticamos o mal, mas muitas vezes consentimos com aqueles que o praticam. Nossos sentimentos, nossos desejos, nossos pensamentos, tudo em nós está contaminado pelo nosso pecado. Por isso, assim como o profeta, nós também precisamos desesperadamente de purificação. Por isso, no versículo 6, Deus vai suprir essa necessidade do profeta. Ele envia um dos serafins, trazendo uma brasa viva nas mãos, tirada do altar com uma tenaz, para tocar na boca do profeta e purificá-lo de todos os seus pecados. O fogo aqui é uma ilustração, é um elemento de purificação. Esse fogo sai da presença do próprio Deus para retirar o pecado do profeta. A ideia aqui por trás dessa ação divina, irmãos, é que a santidade do Senhor é aquilo que vai purificar Isaías de todo o pecado. Essa é a mesma santidade que, através do Filho de Deus, purifica o mundo de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 8. Essa santidade que purificou o profeta e o salvou é a mesma que o convoca ao serviço. Último versículo, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Olha que coisa interessante.
Em poucos momentos na Escritura, nós vemos a afirmação de que Deus está procurando por alguma coisa. Ou por alguém. Lá em João 4:23, a Bíblia diz que Deus está procurando por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui, ele também está procurando por alguém que possa ser enviado como um arauto para falar de forma fiel em nome dele. O propósito de Deus aqui, irmãos, se torna claro através dessa revelação e dessa purificação. Deus salva o profeta, Deus o purifica com um propósito. Santidade na Bíblia, irmãos, está intimamente relacionado com a coisa chamada serviço. Deus santifica objetos, Deus santifica lugares, Deus santifica pessoas com um propósito, e esse propósito é o serviço. Deus não santifica nada para ficar ocioso, parado. Não, Deus santifica, por exemplo, os objetos do templo, para que os objetos pudessem ser utilizados nos atos de sacrifício e adoração a Deus. Né? Então, a gente costuma fazer esse divórcio, né? Infelizmente. A gente pensa que a gente pode se santificar, orar muito, jejuar muito e ficar parado e continuar levando a nossa vida cristã só para nós mesmos. Isso não existe na Bíblia, isso não é consagração, isso não é santificação. Consagração na Bíblia, santificação é separação para um propósito. E esse propósito sempre é serviço ao Senhor. E você concorda comigo que a gente só procura por algo que está difícil de encontrar? Eu lembro que no ano de 2019, a Missão Juvep, a qual eu e o Lucas fazemos parte, ela recebeu uma proposta de parceria de uma agência americana. A agência americana queria contribuir para a evangelização dos indígenas no Nordeste. E caso você não saiba, olha que coisa interessante. Depois do norte do país, o Nordeste é a segunda região com maior presença de indígenas. Inclusive, o Lucas trabalhou ao longo desse ano entre os indígenas aticuns, Lucas? Então, essa agência americana queria contribuir para esse processo de evangelização, dando o sustento de $1.000, mais ou menos hoje, quase uns R$5.000, para famílias de missionários que desejassem atuar entre esses povos. Irmãos, eu fiquei, como eu costumo falar, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada porque tínhamos o sustento e não conseguimos levantar o número total de casais de missionários para atuar entre esses povos. Olha que coisa interessante. Me parece que estamos chegando num tempo em que a igreja vai ter recursos, mas não vai ter pessoas disponíveis para ir. Por isso, Deus permanece à procura, irmãos, de pessoas a quem Ele possa enviar. Qual foi a resposta do profeta a essa convocação? Parte B do versículo 8. E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Como resultado da revelação dessa glória, de sentir o peso dessa glória e de ter as suas estruturas abaladas, impactadas pela realidade de quem Deus é, Isaías se tornou disponível. Permita-me lembrar os irmãos nessa manhã de uma verdade da qual jamais podemos esquecer. Se as nossas vidas, irmãos, estão sendo guiadas por nossas agendas pessoais, apenas pelos nossos interesses, se nós gastamos o nosso tempo, os nossos dons e talentos, os nossos recursos, tudo que temos, apenas do nosso jeito, com aquilo que nós queremos,
Isso é um importante indicativo de que nós não passamos provavelmente por esse terremoto, ou de que esquecemos da revelação que um dia recebemos e precisamos recordar. E precisamos novamente ter as nossas estruturas abaladas pela revelação de quem Deus é. A minha oração nessa manhã, que é a oração da minha vida, a minha oração diária, é para que Deus sempre esteja revelando ao meu coração um pouco mais da realidade de quem Ele é. E que Ele nunca deixe o meu coração se esquecer disso. Irmãos, como é fácil, né, ao longo dos dias, na nossa correria do dia a dia, nós nos esquecermos dessas verdades. E vivermos uma vida indiferente, uma vida apática, construirmos a nossa agenda de uma forma diferente e independente da agenda do reino. Eu quero convidar você nessa manhã a orar junto comigo, para pedir a Deus que Deus possa ter misericórdia de nós e que Ele possa fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Que o Senhor possa nos permitir conhecê-lo mais e contemplar hoje, nessa manhã, um pouco mais da sua glória. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante da presença desse Deus que é santo. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor um dia escolheu se revelar a nós. Um dia o Senhor decidiu se fazer conhecido. É por isso que hoje nós podemos te conhecer, nós podemos te contemplar, nós podemos te adorar na beleza da tua santidade, nós podemos te servir. É por causa dessa revelação que hoje nós estamos reunidos aqui como igreja, que nós somos dia após dia transformados. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, e nós te pedimos para a glória do teu nome e por misericórdia as nossas vidas, Senhor, continua a se revelar a nós. Nós não queremos, Senhor, nos contentar com aquilo que já conhecemos do Senhor, com aquilo que já aprendemos. Não queremos nos contentar com as experiências que um dia já tivemos, mas nós queremos te conhecer mais. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas. Nós sabemos que existe mais do Senhor para nós conhecermos. Por isso nós te pedimos, Senhor, impacta-nos com a realidade de quem o Senhor é. Nós queremos nessa manhã ser constrangidos com a realidade de quem o Senhor é, da tua santidade, da tua glória. Por isso nós te pedimos, Senhor, age em nós nessa manhã. Nós te pedimos, não nos deixe, Senhor, sairmos desse lugar da mesma forma que entramos. Assim nós te pedimos, no poderoso nome de Jesus, para que possamos cumprir o chamado, a conclamação do Rei para a tua glória. No nome do teu Filho nós oramos. Amém.